Mas a paz do Senhor, é uma alegria estar aqui compartilhando com vocês a palavra do Senhor, a palavra que ela é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que ela vai lá na alma, na divisão da alma e espírito. E eu pude estar lendo, né, assim que Núbia me chamou, né, perguntando se eu queria. Eu falei que sim, e veio logo assim, veio a palavra do Senhor na minha mente, Josafá. E eu fui e estudei sobre Josafá, né, está em 2 Crônicas, né, a partir do capítulo 17, começa o reinado dele. E aí eu estudei sobre o pai dele, né, que foi antes dele, o rei Asa. E Deus falou profundamente assim ao meu coração, sabe? Cada palavra é linda, 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 linda. E o que eu quero compartilhar com vocês está em 2 Crônicas 20. Apesar que todo ele, se vocês lerem, nossa, Deus vai falar grandemente ao coração de vocês. 2 Crônicas ali, capítulo 15. Eu fui estudando ali os reis. Deus falou profundamente ao meu coração. E eu quero compartilhar agora o capítulo 20, né? O reinado do rei Josafá. Ele começa no capítulo 17, mas eu vou ler, se eu pudesse eu leria tudo, mas não posso. Então eu vou ler assim a partir do capítulo 20. Então eu separei aqui mais ou menos uns 3 tópicos, né, que é o versículo 9, versículo 12, versículo 17. Vou tentar ser rápido, uma coisa que é difícil para mim. Então, começa assim, começa que no reinado do rei Josafá, ele tinham 3 reis, né, com seu exército querendo invadir ali Judá. Josafá era rei de Judá. E contra Jerusalém e Judá. E aí Josafá ficou muito temeroso, porque eram 3 reis com seus exércitos assim, tremendo, mais de 1 milhão de soldados. E ele ficou assim, com medo, e foi aos pés do Senhor, e foi buscar o Senhor, e ali começou a orar, né, que diz que ele se colocou ali, né, no meio do pátio, né, e fez uma oração. Então a oração dele vai assim, começa no versículo 6. E no versículo 9 ele diz assim: se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, doença ou fome, nós nos colocaremos aqui, diante deste templo, onde o Senhor mora, e clamaremos ao Senhor para salvar-nos em nossa angústia, e o Senhor nos ouvirá e nos salvará. E aí ele continua, né, a oração dele, né, e no versículo 12, né, ele diz assim: ó nosso Deus, o Senhor não vai julgá-los? E diz assim: não temos condições de enfrentar esse exército poderoso, não sabemos o que fazer, mas estamos olhando para o Senhor. E ele continua. E aí Deus responde no versículo 17. Diz assim: Deus diz assim, Deus responde para ele no versículo 17: mas vocês não terão de lutar. Fiquem em posição de combate, fiquem firmes e vejam a incrível operação de salvamento que o Senhor realizará por vocês. E aí, continuando a ler, Josafá vai com o exército, e ali se levantam os levitas em oração, e eles vão pelo caminho, pelo deserto, orando, louvando, adorando ao Senhor, adorando, louvando. E aqui diz que eles glorificavam ao Senhor. E antes de chegar no local, né, ali, Deus, o que ele fez? Ele fez com que esses 3 exércitos começassem a brigar entre eles. E um
foi brigando, aí derrotou, aí esse que sobrou foi brigando com outro, acabou que todos morreram. Todos morreram. Todo o exército morreu. E diz assim, vou ler esse pedacinho. Eles cantavam assim: louvem o Senhor, pois o seu amor dura para sempre. O amor do Senhor dura para sempre. Aleluia. E no momento em que começaram a cantar, a louvar, o Senhor fez com que o exército de Amon, Moabe e Edom, que estavam invadindo Judá, começassem a lutar entre si. E eles se destruíram mutuamente. E diz assim, quando os homens de Judá chegaram ao local, alto, quando eles avistaram, todos estavam mortos. E no versículo 27 diz: então voltaram para Jerusalém com Josafá à frente do povo, cheios de alegria, porque o Senhor os salvou dos inimigos de maneira tão maravilhosa. Então, irmãos, 3 pontos que eu vejo no versículo 9, versículo 12 e versículo 17. E aí vai. E eu pude tirar o quê? Que no versículo 20, que nós somos o templo onde o Senhor mora. Nós somos esse templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mesmo não tendo condições de enfrentarmos as adversidades, não sabendo o que fazer diante das circunstâncias, nós temos que estar olhando para o Senhor. Aqui no capítulo 20, versículo 12 diz: nós temos que estar olhando para o Senhor. E Deus diz: fiquem em posição de combate, fiquem firmes e vejam a incrível operação de salvamento que o Senhor realizará por vocês. No versículo 17 diz isso. E o Senhor, o que Ele quer dizer? Que nós devemos ficar na posição, na obediência, como na oração. Se formos ler antes, Josafá, ele colocou ali o povo em jejum, em oração, em leitura da palavra. Isso nós devemos fazer. Por quê? Porque aqui no versículo 27 diz assim: então voltaram para Jerusalém com Josafá à frente do povo, cheios de alegria, porque o Senhor os salvou dos inimigos de maneira tão maravilhosa. Entraram marchando em Jerusalém ao som da harpa, liras, trombetas, e se dirigiram ao templo. Irmãos, a nossa Jerusalém celestial está nos aguardando. Para entrarmos lá, temos que estar na posição que o Senhor quer que estejamos. Leitura, oração, jejum, obediência, irmãos, obediência. Esse tempo Deus separou para que nós estivéssemos, de quarentena na nossa casa, para estarmos buscando o Senhor. Deus, Ele não quer religiosidade, Ele quer um povo fiel, Ele quer um povo firme, Ele quer um povo, a sua noiva. Ele quer estar vindo buscar essa noiva pura, santa, sem mancha. Então esse é o tempo de estarmos buscando o Senhor, adorando o Senhor verdadeiramente. Aqui vou ler rapidamente, é muito lindo, que diz que, aleluia, Jesus, sim, no capítulo 16, versículo 9, diz assim: pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para cima e para baixo, procurando pessoas que tenham um coração íntegro para com Ele, de maneira que Ele possa mostrar o seu grande poder para essas pessoas. Que tolo você tem sido, de agora em diante você terá guerra.
Isso ele está falando para Asa, pai de Josafá. Então, irmãs, vou ficar nesse versículo 9 até aqui antes, né? Então, ele diz que os olhos do Senhor estão para cima e para baixo. Ele está buscando, procurando pessoas que têm um coração íntegro. Então, irmãs, vamos ter esse coração íntegro, vamos ter esse coração de adoradores, vamos ter esse coração puro diante do Senhor. É o que ele está procurando. E é essa a igreja que ele quer levar para Nova Jerusalém. Eu agradeço minha rica oportunidade e me perdoo pelo tempo. Amém? Beijo para todas, amo vocês.